Quer ver? Anote aí. O maior estelionato eleitoral da história do país. Porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo. O que é uma grosseira mentira. Ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado no conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai nada. ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro, vai pegar o orçamento, entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Quer ver? Tome nota. Eu acho que você perdeu o futuro do governo Lula aí, cara. Eu acho que é isso mesmo que anote, eu vou voltar aqui pra gente conversar. Meu ministro da Agricultura, que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio, ele não é pequeno produtor, não, ele é grande produtor. Ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei para o Fávaro, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, encontro os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia, e eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja os mau caráter de São Paulo que não deixaram o meu ministro participar. Presidente, o Leão Serra, TV Cultura. O marco de saneamento era uma lei aprovada pelo Congresso. Saiu na imprensa que o senhor pretende mover uma ação contra um detalhe, uma questão da lei aprovada pelo Congresso da privatização da Eletrobras. O senhor tem batido também muito na autonomia do Banco Central, lei aprovada pelo Congresso. Não é muito murro em ponta de faca num Congresso que o senhor não tem maioria? Desculpe, você nunca me viu bater no Banco Central. Mas o que concentrou as atenções nesta quarta-feira foram os ataques de Lula ao Banco Central. O presidente não aceita que a instituição responsável pela política monetária seja independente. Lula tem aumentado o tom contra o Banco Central nas últimas semanas. O presidente não aceita a independência do banco e também a taxa básica de juros, que foi mantida em 13,75%. Em 2003, quando assumiu a presidência do país pela primeira vez, a Selic era quase o dobro da atual. Chegou a bater 26,5%, com Henrique Meirelles indicado por Lula no comando do Banco Central. Um recorde histórico. Os ataques constantes de Lula a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, estão incomodando a equipe econômica, que avalia que o presidente está passando dos limites. Hoje, Lula foi aconselhado a reduzir as críticas e se distanciar da crise. Não é uma coisa simples você andar na rua e alguém gritar que você é ladrão. Isso é o que mais me coloca a minha honra à flor da pele. Porque eu aceito me chamar até de corintiano. Mas não posso aceitar que um canalha qualquer nesse país me chame de ladrão. Isso que eu falo, que a Rede Globo é disseminadora do ódio nesse país, é porque é só assistir o Jornal Nacional. E vocês vão perceber, sabe, que eu espero que aqueles que apresentam o jornal, o que faz o jornal, na hora que apresentem as denúncias falsas, cheguem em casa e olhem para a cara do seu filho.
Ao dizer que o Brasil não cresceu nada em 2022, Lula faz uso de pequenas mentiras para se exibir como chefe de Estado. O país cresceu 3% no ano passado, mais do que a China, o que não acontecia há mais de 40 anos. A Petrobras, que segundo Lula está em ruínas e precisa ser reconstruída, deu lucro de 190 bilhões de reais em 2022, o maior da história. Além disso, quando o petista diz que o MST nunca invadiu uma terra produtiva, ela está fechando os olhos para o que aconteceu no sul da Bahia, com as 3 fazendas da empresa Suzano. Diante de uma massa de manipulação e notícias falsas, o grupo de combate às fake news e ao discurso de ódio do Ministério dos Direitos Humanos deveria estar agindo. Em 2 meses, o governo federal foi capaz de aumentar o preço da gasolina, de taxar as exportações da Petrobras. As queimadas na Amazônia bateram recorde em fevereiro. A venda de veículos teve seu pior desempenho em 17 anos. E para fechar, o MST está aos poucos destruindo o setor mais produtivo da economia brasileira. Fecha aspas. Foi protocolado um pedido de impeachment contra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Entrei como autor desse pedido de impeachment, Sargento Gonçalves. Temos 43 coautores. A nossa intenção aqui, como representante do povo brasileiro, sobretudo do povo do Rio Grande do Norte, é poder estar aqui lutando contra os desmandos. E há uma necessidade de nós estarmos atentos a tudo que tem acontecido. Esse pedido de impeachment é urgente pela omissão de um presidente e de um governo que usou o dia 8 de janeiro para criminalizar os seus adversários políticos. Porque a gente quer apenas o respeito ao artigo 5º. Se todos nós somos iguais perante a lei, por que alguns estão presos e outros não? Esta casa tem que se posicionar. Vejam que não é um único partido, há uma pluralidade de partidos aqui. Todos os deputados federais estão querendo que seja respeitado o nosso direito. E o que eles querem não é nem a lei da censura, é um pouco mais. É a lei da mordaça. Querem amordaçar os parlamentares que foram eleitos pelo voto do povo brasileiro. Impeachment já, fora Lula. Sentado em uma das poltronas da cabine de passageiros, estava o ex-presidente Lula, acompanhado de um segurança, mais 3 auxiliares, seu fotógrafo particular, um assessor de imprensa e um tradutor. Assim que os policiais entraram no jato, Lula se trancou na cabine de comando, conforme registrou a própria Polícia Federal em um dos documentos que integram a investigação e ao qual a Veja teve acesso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparentava estar bastante nervoso, tendo ingressado e se mantido trancado por um tempo na cabine de comando. A bordo, os federais foram informados de que o destino do voo era Roma, a capital italiana. As malas estavam na parte traseira da aeronave. Eram 12 ao todo e 7 delas não haviam passado pelo raio-x. Enquanto o agente se preparava para inspecionar a bagagem, o delegado saiu da aeronave para conversar com um assessor do presidente em terra. Alguns minutos depois, o delegado voltou a bordo e determinou que a operação fosse suspensa. Agora, com o povo de Deus, sabendo que estamos rezando